Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal, nós temos essa festa litúrgica no meio do tempo da quaresma, né? Que nos coloca uma celebração então hoje de alegria. Celebramos então a Cátedra de São Pedro. Cátedra, catedrático, catedral, né? Tudo isso vem dessa palavra que fala de uma cadeira, a cadeira do mestre. Então toda catedral tem a cátedra do bispo, que é a cadeira de onde ele preside as celebrações, os sacramentos, e só ele pode se sentar, né? As universidades emprestam daí esse mesmo conceito, né? Quando tem lá os catedráticos de determinado curso, a cadeira de tal curso, né? O reitor de tal curso, enfim, para falar do mestre, daquele que é o mestre na fé. Nós estamos no tempo da quaresma, e o ponto alto da quaresma, para quem escuta o padre todo dia, né, vai ficando repetitivo, mas essa é a ideia. Estamos no tempo da quaresma, tempo de conversão, e o ponto alto da quaresma não é a sexta-feira santa. O ponto alto da quaresma é o tríduo pascal, que tem por ponto alto a vigília pascal, que tem por ponto alto o rito da bênção da água batismal. A vigília pascal é uma grande celebração batismal, onde o centro, claro, junto com a Eucaristia, é a aspersão da água do batismo sobre todos os que estiverem presentes, né? Que é a nossa comunhão então com a igreja. Então esse é o sentido desse tempo quaresmal, desse tempo de conversão. Renovarmos o nosso batismo, que é o primeiro dos 7 sacramentos. No sacramento se cumpre aquilo que nosso Senhor falou a Pedro aqui: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A igreja nos liga ao céu e nós somos ligados ao céu à medida em que estamos ligados à igreja e aquilo que a igreja crê e professa como verdade de fé. A igreja nos ensina o que devemos crer, o que e como devemos rezar, o que devemos celebrar e nos dá o que devemos receber para a nossa salvação, que são os sacramentos. E nesse tempo então da quaresma fica reservada essa festa para falar do governo, né, de São Pedro, da cátedra de Pedro, do governo da igreja através do bispo de Roma e dos bispos do mundo inteiro que ligados ao bispo de Roma. Porque a conversão não é um ato só, e muito menos né, um ato da nossa emoção. Um ato do nosso sentir um incômodozinho dentro do coração e fazer umas promessas aí lá para o céu, de que a partir de hoje ou nunca mais, Deus me livre. A conversão é tudo isso, mas é muito mais do que isso. A conversão nos leva por um caminho, e a conversão nos coloca em comunhão com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Jesus quis a igreja, e a igreja que Jesus quis, Jesus a quis com a visibilidade, né, dos pastores e com a primazia, né, do apóstolo Pedro. Então quando nós ouvimos aqui o refrão do salmo de hoje, o salmo de hoje ele é muito bonito, ele é muito fofo,
Ele é um algodão doce, ele é maravilhoso esse salmo. Talvez seja o único versículo da Bíblia que você conhece, que você sabe. Não saberia citar direitinho onde está, mas é o único que você sabe assim dizer, gosta de colocar no adesivo do carro, naqueles enfeites de porta, né? É belíssimo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E aí vem todo o Salmo 23, que é maravilhoso. Pelos prados e campinas verdejantes me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças, né? Enfim. E tudo que o Salmo vai dizendo tem como pano de fundo esse versículo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas aqui está, o Senhor é o pastor que me conduz. Essa expressão, o Senhor é o pastor que me conduz, esse verbo, conduzir, esse ato passivo, ser conduzido, ele é fofo, ele é adocicado, né? Mas ele é muito profundo, porque ele fala então que nós somos e precisamos ser conduzidos, guiados por uma voz, por uma verdade. Como é que se conduz a ovelha? Como é que o pastor conduziu o seu rebanho? Pela voz, pelos barulhinhos. A ovelha conhece a voz do pastor, não é isso? E ela segue a voz do pastor. Portanto, queridos, esse salmo que é fofo, esse salmo que emociona, está nos falando de uma relação de aprendizado. O Senhor é o meu pastor que me conduz. Como é que Ele me conduz? Me conduz pela verdade que me diz. Como é que sou conduzido? Pela verdade que eu aprendo. O que nos conduz na vida? As verdades que cremos. Nós somos conduzidos por verdades que a gente tem na cabeça. Não é a verdade de que homem que é homem acorda cedo antes do sol, tem que trabalhar, a verdade de que mulher é minha, nós somos conduzidos por verdades, são as verdades que nos movem, não é? São as verdades que acomodam em nós as nossas emoções. A gente busca coisas que a gente tem por verdade para lidar com a vida, para lidar com a raiva, por exemplo, para lidar com a injustiça, com o desaforo. Aí tem gente que tem uma verdade na cabeça que diz assim: homem não leva desaforo para casa. Tem gente que tem uma outra verdade que diz: eu não tenho sangue de barata. E tem a outra verdade que diz: se te bater de um lado, oferece o outro. Se te obrigar a andar 1 quilômetro, relaxa, anda 2 com ele. A gente escolhe as verdades, né, que quer, para guiar a vida. Mas fato é, meus queridos, nós somos conduzidos nessa vida por palavras que acolhemos como verdades. O Senhor é o pastor que me conduz. Deus quer nos conduzir. E como é que Ele nos conduz? Pelo ensino. Pelo ensino. É por isso que a gente precisa assimilar dentro de nós a verdade que nos é dada. Por exemplo, a pessoa ama de paixão o pai e a mãe que tem. De paixão. Papai é tudo na minha vida, minha mãe é tudo, padre. Mas pai e mãe vai morrer. E eles podem morrer, não podem? Podem, à medida em que dentro de você ficou a verdade que ele ensinou. Se ficou a verdade que ele ensinou, ele já pode até morrer. Porque agora ele te guia sem estar presente fisicamente. Aliás, isso já acontece antes de morrer, não é? Quando a gente sai de casa, muda de cidade, o que nos guia na vida? São as verdades que a gente aprendeu. Por que a criança precisa o tempo todo de alguém segurando na mão dela, pegando no colo, ou andando assim ao redor, né? A criança quando aprende a andar, você tem que ficar assim, em cima. Por quê? Porque dentro dela não entra verdade nenhuma. Ela é uma gracinha, mas é burrinha de tudo. Ou você está ali, ou uma tragédia vai acontecer. À medida em que a gente cresce, pai e mãe podem se distanciar. E aí você fala: eu posso confiar mesmo, Mário Augusto, que não vai acontecer nada de errado na casa do Felisbino? 5 horas em casa, hein? Ou seja, a gente vai se emancipando à medida em que a gente está sozinho, a gente está entre estranhos, mas uma verdade me guia. Pode, não pode, bonito, feio, Deus não gosta, enfim, não é assim? A gente vai sendo guiado pela vida, através das verdades. Então, Deus, que é o nosso pastor, escolheu nos conduzir como? Como é que é esse pastoreio de Deus? Através da verdade que a gente tem a oportunidade de conhecer através da igreja, e que é uma verdade que precisa ser aprendida. Então a igreja nos pastoreia através daquilo que nos ensina. Lá no final do Evangelho, na última
noite, no Evangelho de Lucas, tem uma frase da Santa Ceia, onde Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás te reclamou para si, o diabo quis você para ele, para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido e firme, confirma os teus irmãos. Então essa é a missão da igreja, essa é a missão de Pedro e do sucessor de Pedro, nos confirmar na fé. Então hoje o que a gente celebra, ao celebrarmos São Pedro, não no seu martírio, que tem a festa de São Pedro e São Paulo, né? Todos os anos, a solenidade deles, mas ao celebrarmos hoje esse dia específico, com esse evangelho que às vezes ao longo do ano aparece também uma ou duas vezes nos domingos do tempo comum, ao celebrarmos hoje São Pedro nessa expressão, na sua cátedra, na sua catedral e no seu ser catedrático, nós estamos celebrando aquilo que a gente precisa ter em relação à igreja, um sentimento filial de quem consegue aprender o que deve rezar, o que deve celebrar, como deve viver e o que deve receber da igreja para a própria salvação. E hoje é dia de rezarmos por aqueles que receberam de Deus o sacerdócio, de modo muito especial os que têm o sacerdócio pleno, que são os bispos. Nós padres não temos a plenitude do sacerdócio, nós participamos do sacerdócio do bispo. Eu participo do sacerdócio do Dom João, né? Mas o sacerdócio pleno quem tem é o bispo. Eu não posso fazer um homem virar padre. Se eu colocar a mão na cabeça de alguém e mandar ele virar padre, não acontece nada. Só o bispo tem o poder de comunicar o sacerdócio, a plenitude do sacerdócio. E o bispo de Roma, porque foi lá que São Pedro terminou sua vida e missão, é o bispo dos bispos, né? Então hoje é dia da gente rezar pela igreja, pelos bispos e pelo Santo Padre, o bispo de Roma, para que sejam fiéis à sua missão. E aí nós ouvimos a primeira leitura da missa de hoje, é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, está lá no finalzinho da Bíblia, e São Pedro então vai dizer assim: caríssimos, exorto aos presbíteros que estão aí entre vocês, eu presbítero como eles. Presbítero é o nome grego teológico chique de sacerdote, de padre. Aqui o presbítero como aquele que governa a comunidade e que no governo da comunidade tem a missão de ensinar e o poder de dar os sacramentos. Exorto aos presbíteros que estão entre vós então. Eu, presbítero, né, sacerdote como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Portanto, queridos, nós precisamos entender que isso é para a nossa vida, mas de modo especial a quem recebeu o sacerdócio, seja o padre e os bispos, homens que sejam testemunha dos sofrimentos de Cristo, participantes do sofrimento de Cristo, para participarem da glória que deve ser revelada. O cristão é aquele que participa do sofrimento de Cristo, da missão de Cristo de salvar o mundo, do dar de si para salvar o mundo. E aí ele vai dizer aos presbíteros, aos sacerdotes daquela comunidade que está recebendo essa carta: sejam pastores do rebanho de Deus confiados a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, desinteressadamente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Portanto, a missão de um padre, de um bispo, ela é muito alta, ela é muito grande, né? Ela é muito sobre-humana, não desumana. Nada do que Deus pede é desumano. Muito do que Deus pede é sobre-humano. Está para além do humano. Começa no humano, mas vai travar, não vai terminar. Precisa do sobre-humano, que é a ação do Espírito Santo, que é a ação da graça de Deus. Quando a gente lê o que deve ser um padre, o que deve ser um bispo, a gente entende já no primeiro momento o quanto quem de Deus recebeu essa missão sobre-humana necessita da oração e do apoio humano, né? É que você não lê Bíblia, mas lá em Atos Apóstolos teve o dia em que São Paulo, apóstolo, chamou São Pedro de canto e deu umas ajustadas em Pedro. É muito interessante a gente pensar esse relacionamento, né?
São Paulo, que é, junto com Pedro, o maior dos apóstolos, São Paulo que teve uma conversão espetaculosa, vamos dizer assim, né? Jesus que interveio lá no caminho de Damasco, na vida de Paulo. Paulo que vai dizer de si que ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que em linguagem humana não se traduz, não se diz. São Paulo que diz: eu trabalhei e a graça de Deus através de mim trabalhou mais do que através dos outros, subentendido Pedro, né? São Paulo que depois de tudo isso, diz lá, Atos dos Apóstolos, e diz ele também nas suas cartas, que passado alguns anos ele faz questão de ir conhecer Pedro e contar a Pedro o que ele prega, o que ele ensina, o que ele faz. Aí Paulo diz assim: para eu ter a certeza, através de Pedro, de que eu não estou correndo em vão. Foi pedir a bênção de Pedro. Passa algumas páginas, né? São Paulo exorta São Pedro, né, com caridade, com correção de filho, dando uma dica para um pai e não o contrário, porque ele sabe quem é Pedro, ele está abaixo de Pedro. Mas São Paulo precisou ajudar São Pedro a entender determinado assunto. Então, quando a gente vê a descrição do que é e do que deve ser aqueles que visibilizam tudo aquilo que Jesus prometeu a Pedro nessa passagem do Evangelho, nós já entendemos logo de início a necessidade que quem recebeu de Deus o sacerdócio como dom e missão, a necessidade que tem da nossa oração e do nosso sentimento filial, meus irmãos. Quando Jesus instituiu aqui São Pedro como rocha, quando instituiu aqui Pedro com as chaves do reino dos céus, quando Pedro fala aqui de ser pastor do povo, fica subentendido o outro lado da moeda. É preciso da parte de nós um sentimento filial para com a igreja. Muitas pessoas se perdem na vida, e isso aqui é um mistério. Ah, porque eu não tenho pai. Ah, porque eu não tenho mãe. Ah, porque meu pai foi embora. Ah, porque minha mãe me abandonou. É muito triste isso, não é? A pessoa não entrou dentro dela um pai, não entrou dentro dela uma mãe, não estava ali, morreu, traiu, adulterou, foi embora, trocou de família. É muito triste. Mas, meus queridos, desde sempre e como nunca, houve no mundo pessoas que não aceitam o pai, pessoas que não aceitam a mãe. Mas já que estamos falando aqui de Pedro, vamos falar só de pai. Veja, uma coisa é não ter pai, é muito triste não ter pai. Eu não sei o que é isso, porque eu tenho um, e é muito bom o meu. Mas a gente vai vendo pessoas que têm um pai, só que não aceita o pai que tem. Eu não estou falando aqui dos casos de eu não aceito meu pai, porque ele espanca minha mãe, chega bêbado em casa, gasta tudo no baralho. Não é disso que eu estou falando, e você está entendendo. Porque talvez você tenha dentro da sua casa, você não consegue ser pai do seu filho. E você está caído na sarjeta? Você está vivendo uma vida devassa? Mas a tua paternidade simplesmente não entra. A pessoa não aceita ter pai, porque ela não sabe ter, não quer ter sentimento filial. Minha gente, do que adianta ter um pai se eu não sei ser filho? Do que adianta ter um pai se eu não me deixo guiar? Esse sentimento filial. Vamos pintar essa parede. Tem 2 latas de tinta, uma amarela e uma azul. E o meu pai decidiu que é amarelo. Eu amo azul e vai ser amarelo. Então eu tenho um sentimento filial. Amarelo, né? Ele preferiu amarelo, podia ser azul. Se eu fosse pai, eu iria escolher azul, mas vai que aí eu tenho um filho que prefere amarelo, quer dizer, essa harmonia 100% nunca haverá. Uma vez que nunca haverá, eu tenho um sentimento filial. Isso falta no mundo, isso falta na sociedade, isso falta dentro das casas, isso falta dentro da igreja. As pessoas tratam a igreja como se a igreja fosse a marca de roupa, de carro preferida dele, que a decepcionou no novo lançamento. As pessoas tratam a igreja como se ela fosse o Lions, o Rotary Club, a associação de bairro, onde eu sou um voto a ser ouvido. Sentimento filial para com a mãe igreja. Sentimento de filho. Percebe isso? Porque se não há sentimento filial, não tem pai que preste. Essa é que é a verdade. O sentimento filial. E isso está retratado na Sagrada Escritura, lá no Gênesis, quando Noé sai da arca.
E depois de tanto tempo de sofrimento, dentro daquela arca insuportável, cheia de bicho, de pulga, Noé sai da arca e na primeira safrinha da parreira de uva ele lembra: ai, quão gostoso é um vinho. Vai lá, fermenta uma uva, faz um vinhozinho, toma um copo a mais, fica bêbado e vai cambaleante para dentro da tenda, tirando a roupa, deitando pelado. Um ridículo danado Noé passou. E um dos seus filhos vai lá e vê o pai bêbado, né? Aquele dia Noé pisou na bola, errou. Noé está bêbado, trôpego, dormindo tudo pelado. E o filho sai para contando para todo mundo do pecado, do erro. Vocês viram? Está lá bêbado, tá bêbado. E sai rindo, né? Zombando do pai, expondo a vergonha do pai. Ao invés de proteger o pai diante daqueles que viram que ele estava bêbado, não protegeu. E ainda foi contar para quem não viu que o pai é bêbado. Isso é falta de sentimento filial. Isso é falta de doçura interior. Então eu protejo o meu pai dos defeitos que todo mundo sabe que ele tem, porque está bem estampado. Eu dou desconto, eu defendo. E não vou contar para quem nem sabe o defeito que só eu sei que ele tem. É sentimento filial. Aí diz lá que os outros 2 filhos pegaram um tecido, esticaram o tecido e foram de costas, ajoelhando de costas, igual um camelo, cobrir as vergonhas do pai. E ficaram quietinhos, não falaram para ninguém. E saíram falando assim: não, acho que o pai está meio, acho que foi a labirintite que deu. Cobrir, isso é sentimento filial, é o meu pai. Sentimento filial é o meu pároco. Sentimento filial é o meu vigário. Sentimento filial é a minha paróquia, é a minha igreja. Como nos faz falta isso? Porque às vezes a gente traz para dentro da igreja os problemas psíquicos que a gente herdou dentro da nossa casa. Ninguém manda em mim, eu mando em todo mundo, eu não aceito correção. E se eu quero que pinte com a lata amarela, é de amarelo que pinta, porque se não for de amarelo, todo mundo vai saber quão burro é o pai que escolheu a cor azul. Isso é falta de sentimento filial. É por isso que muitas famílias e muitas comunidades são um verdadeiro inferno. Porque não existe pai perfeito. E a imperfeição, muitas vezes, de um pai, ela tem que ser compensada no sentimento filial de um filho. Então a igreja, queridos, não é um lugar onde a gente senta. Lembra daqueles programas antigos de calouro? Até hoje, às vezes, tem esses concursos até de cantorzinho de calor, onde a pessoa senta e ergue uma plaquinha e dá uma nota. Eu não ergo uma plaquinha e dou uma nota para o meu pai. 7,5, hein, velho? Melhorar isso aí, hein? Alguém faz isso com o próprio pai, com a própria mãe? Mas muita gente faz isso com a igreja, com o papa, com os bispos, com os padres. Eu sento e dou uma nota. Aí dependendo do dia eu estou mais feliz, estou menos feliz. E ai do ser, se eu não estiver feliz. Não é assim a vida, filho. A igreja é mãe. E foi Cristo que quis assim, que essas verdades ficassem visíveis. A verdade do banho batismal visível na água. A verdade do alimento da alma, que é o corpo de Cristo, visível em farinha, água e vinho, come e bebe. A verdade da unção do Espírito em óleo. E a verdade do pastoreio e da paternidade de Deus no sacramento da ordem, no sacramento do sacerdócio. Mas assim como eu tenho que me deixar molhar pela água. O cara quer ser batizado, mas não quer que a água molhe na cabeça. Então não tem batismo, filho. O cara quer ser confirmado no Espírito Santo, mas o óleo não pode passar. Ai, não gosto de óleo, fica lambuzado. O sujeito quer alimentar a alma, mas eu não gosto de vinho, eu não gosto de missa, eu não gosto de hóstia. Percebe? Vai dar certo esse negócio? Não vai dar certo esse negócio. Se nós queremos que Deus nos pastoreie pela verdade, nós precisamos ser filhos da igreja. Precisa entrar dentro de nós a paternidade de Deus visibilizada na hierarquia, na comunidade visível, porque foi assim que Jesus quis. E aí, voltando então para o Evangelho, nós temos aqui Pedro como um bem-aventurado, né? Jesus então coloca essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí vem respostas todas bonitas, mas não precisas, né? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, algum dos profetas. Olha que maravilha, Jesus está sendo confundido com coisa boa. Mas Jesus é muito mais do que isso, né? E aí no versículo 15, Jesus com elegância, para quem sabe ler um pingo é letra, aperta, né? Aperta e estreita a porta. Jesus diz: nossa, que legal! E vocês?
quem vocês dizem que eu sou? Pronto, na hora eles já entenderam. Nós não podemos dizer isso que os outros estão dizendo. Quando Jesus diz assim, tá, mas e você? Significa, a tua resposta vai ser melhor do que eu acabei de ouvir, né? A tua resposta ela é mais evoluída, né? Ela é mais profunda, né? Tá, mas e você? E vocês? Aí, cri, 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 cri. Um baixa a cabeça, outro arranca a cutícula, outro estala a junta dos dedos. Cri, cri. Pedro, tu és o Messias, que é a outra palavra de Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Binga, 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 binga. Feliz és tu, Simão. Binga, binga, binga. Ganhou. Vem cá pegar as chaves do reino dos céus. Feliz é você, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não foi a tua cabecinha que sozinha elaborou tudo isso, não. Mas o meu Pai que está no céu. Feliz és tu, bem-aventurado, a bem-aventurança da fé. Pedro é bem-aventurado na fé. Por quê? Porque sabe quem é Jesus. E aqui está, meus irmãos, essa pergunta de Jesus, por óbvio, Jesus não fez essa pergunta para, dependendo da resposta, calibrar o discurso. Jesus não tinha crise de identidade, isso é coisa nossa, não dele. Essa pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Na verdade essa resposta não faz Jesus, Jesus é quem é. Essa resposta faz ou não faz o discípulo. Saber quem é Jesus não faz Jesus, saber quem é Jesus me faz. E fez Pedro, ele sabia o que os outros ainda não tinham claro. Porque ele tinha claro, foi feito algo nele. Por isso eu te digo, Simão, que tu és Cefas, tu és Pedro, tu és pedra. Então, saber quem é Jesus muda quem sabe, não muda Jesus. Jesus sabia muito bem quem ele era, ia continuar sendo e fazendo igualzinho era e fazia, mesmo que todo mundo errasse a resposta. Mas Pedro recebeu uma bem-aventurança, saber quem é Jesus. E hoje, meus queridos, quando a gente olha para a vida, quem é Jesus? A gente vai ouvindo as confissões, né? E a gente vai vendo quantas pessoas, sem maldade, ou com uma culpa, que às vezes já está bastante culpável, mas enfim, muitas confissões do tipo, né? Porque agora começaram as confissões para o tempo da Páscoa. Ah, padre, ando meio afastado da igreja, porque eu decepcionei com fulano. Ando meio desanimado assim, minha fé já não é mais a mesma, porque a gente vem na igreja. Dói tanto, padre. A gente vê os casal, tudo de mãozinha dada, e a gente vem para a igreja sem o marido da gente. Todo mundo com marido e a gente sem marido. Bom, isso é mentira de Satanás, porque é triste. Mas a sua dor é a dor da maioria. A maioria das mulheres é isso aí mesmo. Não é? É isso aí mesmo. Então, menos, dona Felisberta, menos. A senhora viu, foi 2 ou 3 casal em 50 que estava na igreja, a senhora viu 2 ou 3 mulheres que têm um marido vivo. É lindo. É bonito mesmo de ver, mas menos, né? Mas veja, aí a pessoa fala assim, então, estou desanimado de vir na igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro vem, porque agora a gente começou a faculdade, você sabe como é que... porque... A pergunta que fica, tá, mas quem é Jesus então? Aquelas mães que vêm chorar. Ai, padre, eu não sei onde eu errei, a gente tentou ensinar, tentou educar, mas agora mudou ali para Almarama, foi para não sei aonde, fazer a faculdade, acho que já deve ter uns 2 anos que não vai numa missa, não comunga, estava dormindo com uma menina lá, ainda achei que pelo menos fosse namorada, nem namorada é um negócio lá, um vai e volta lá, foi coroinha, foi acólito, tocava na missa, foi não sei o quê. E aí a gente fica, é verdade, sexo é complicado, né? Sexo é um poder muito poderoso para quem é jovem, né? Os velhos que estão aqui, lembra quando você tinha essas vontades? Não, é um negócio de todo mundo. Não, é que festa, é realmente a fé na festa. Vixe, mas é complicado, né? Não, é verdade. Nossa, o coordenador dos ministros falou assim com você, na frente dos outros.
Ah, não, realmente, não. Tá, ei! Quem é Jesus, afinal de contas, nessa história toda? Ninguém. Essa criatura que foi criada na igreja e que não precisou de 2 meses de Unipar para engolir a pombagira com pena e tudo. A pergunta que eu faço para ele não é se sexo é gostoso. A pergunta que eu faço para ele, tá, mas quem é Jesus? Jesus não é ninguém. A pergunta, meus irmãos, que faz a vida não é se o sexo é bom ou ruim. Não é se a cerveja está gelada ou quente. A pergunta que faz a vida não é se o sujeito é velho ou novo. A pergunta que faz a vida é: você diz que eu sou quem? Aí eu digo que o senhor é uma bolacha. Se der, tem. Se não der, amém. A outra clássica. Então, pá, estou aqui, eu sei que nem confessar eu posso. Eu não sou casado, ou não sou casada na igreja. Por que não é casado na igreja? O que aconteceu? Você já foi casado? Eu adoro me fazer de besta, gente, nessas horas. Eu sento lá, porque eu aprendi a atender essas confissões que vai a vida toda, né? 200 confissões, uma atrás da outra. Eu sento, escuto, me faço de besta e dou absolvição, porque não adianta, né, querer evangelizar ali. Tem mais 70 atrás, né? Mas é gostoso às vezes se fazer de besta, ainda mais em paróquia onde o povo não sabe quem eu sou. É uma delícia. Assim como você gosta de confessar com o padre que você não conhece, também é gostoso ouvir a confissão de quem não sabe quem é a gente, entendeu? Você senta ali, o sujeito vem cheio de espinha na cara, ele não tem 22 anos de idade, 23. Ele fala assim, é que eu não sou casado na igreja, aí você se faz de besta. Você fala assim, por quê? Você já foi casado antes? Ou a sua atual mulher? Ela evidentemente não tem 30 anos de idade, né? É porque você não ficou, a outra parte não é viúva? Sabe essas perguntas? Claro que não, padre. É gostoso fazer de bobo, é uma delícia. Que é para o bobo ver quão bobo ele é, né? Não, então. Eu falo para ele. E hoje é os homens que sofrem com isso também, hein? Eu falo para ela que a gente tinha que casar. Já 8 anos de namoro, 4 anos que a gente mora junto. Mas ela fala assim que a gente tem que construir algo junto primeiro. Aí o senhor sabe, não é fácil, porque eu ainda estou terminando minha faculdade, ele terminou agora, assim, e assim, a gente não tem condição de fazer uma festa. Aí o padre, se for meio idiota, pega e fala assim, não filho, mas faz uma festa mais simples. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? E meus irmãos, de verdade, todo mundo que foi morar junto e casou na igreja, só casou porque abriu mão dessa festa daquele jeito. Você conhece alguém que foi morar junto e aí casou quando pôde fazer aquela festa? Eu não conheço um. Porque daí fica pedindo, vivendo em pecado e pedindo para Deus. Senhor, ajuda a gente a fazer aquela festa. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando assim, quer dizer então que para você estar em comunhão comigo, eu tenho que te dar aquele brigadeiro, tem que ser aquele promoter e tem que ser aquele tanto de convidado. Senhor. Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, aqui para você, palhaço. O dia que você entender que eu sou o primeiro na sua vida, aí pode até ser que eu ajude você a contratar tudo que você queria contratar. Antes não. Quem é Jesus? Porque, minha gente, nós saímos agora glamourizando ou nos curvando para o poder do pecado. Que o pecado tem seus poderes, a gente sabe. Que o diabo e o mundo têm sua força, a gente sabe. Onde é que Jesus fez essa pergunta? Em Cesareia de Filipe, lá na porta do inferno, na beira de um rio onde atrás tinha uma gruta enorme, com um rio que entrava dentro da gruta e ninguém conseguia terminar de entrar dentro da gruta, onde na crendice popular se dizia que ali dentro morava, aquilo ali era a porta do inferno. Ali se fazia todo tipo de culto para tudo que é demônio que você imagina. Ali a gente de qualquer religião oferecer suas ofertas e oferendas para os espíritos malignos. E quem é que gostava de rezar lá? Os romanos e o imperador romano. Então quando Jesus faz essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Jesus diz para Pedro, e a porta do inferno é o que estava atrás de Jesus. A porta do inferno, Pedro, toda essa idolatria, toda essa sujeira, toda essa contaminação, com todo esse dinheiro e com todo esse exército de Roma, não vai vencer você, Pedro, porque você sabe quem eu sou. Então a questão não é saber o poder das portas do inferno, que o inferno é poderoso, ninguém duvida. Que é gostoso ter aquela festa de casamento, ninguém duvida que deve ser gostoso ter aquela festa de casamento.
Mas quem é Jesus? Onde é que fica Jesus nessas nossas conversas? Sabe? Não é porque eu estou magoado, é porque eu estou ferido, é porque... Tudo bem, essa é a sua fraqueza, eu tenho as minhas. Tá, mas onde é que está Jesus? Parece que é João Batista, parece que é Elias. Pedro pegou e mandou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu não vivo mais sem o Senhor, eu vou atrás, trupicando, caindo, levantando, mas eu vou atrás. Pronto, virou pedra. Esse é o segredo da vida, gente, parar de contar história triste, parar de dizer que hoje em dia é assim mesmo. É o senhorio de Jesus na nossa vida. Ou ele é o Senhor ou ele não é o Senhor. E enquanto não for o Senhor, a gente mesmo não vira uma pedra. Bem-aventurado aquele que constrói a casa na rocha. Pedro, sobre essa rocha eu construí uma igreja. Porque quem constrói na areia cai. Uma hora cai isso aí. Construído em Cristo, no senhorio de Cristo. Então, a gente, assim, nós estamos num mundo e numa igreja hoje, onde Jesus é a terceira, quarta, quinta, sétima coisa da minha mente, da minha opção, do meu afeto. E Jesus está perdendo para o brigadeiro, gente. Jesus está perdendo para o promoter. Jesus está perdendo para a cara feia que a catequista fez para mim. Poxa, deve ser muito gostoso ser bem tratado pela catequista do próprio filho. Deve ser muito ruim levar um esculacho da catequista do filho. Mas entre ser bom e ser ruim, aí quem é Jesus para a senhora? Lembra daquele personagem do Chico Anísio? Escolinha do professor Raimundo? Quem é velho vai lembrar. Quem é velho tinha bom humor, gostava de assistir, porque tem uns velhos chatos também, que você nunca gostou de nada. Lembra daquele personagem? E não me venha com churumelas. Quem lembra disso, para eu não me sentir o único inteligente de bom gosto aqui? Erga a mão. 2 foi honesto, o resto está tudo mentindo. Não me venha com churumelas, filho. Quem é Jesus? Essa resposta nos faz. Essa resposta nos constitui. Essa resposta nos transforma. E aí vem a promessa para Pedro, para as chaves que Pedro tem na mão e para a família que agora é gerada ao redor de Pedro, em comunhão com Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Tudo que você desligar na terra é desligado nos céus. Então louvado seja Deus hoje por nos ter dado o bem-aventurado Pedro e ter deixado as chaves nessa terra, né? Louvemos a Deus pela mãe igreja, tenhamos para com ela e seus pastores um sentimento filial. E saibamos, irmãos e irmãs, olhando para o bem-aventurado Pedro, colocar Jesus no lugar certo e entender o que muda a nossa vida. Quem é Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, você que está em casa, reze conosco também, na manhã dessa quinta-feira. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer pelo dom da Mãe Igreja. E queremos, Senhor, diante do vosso altar, pedir o Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito e um coração de filho. Senhor, nós queremos pedir o teu Espírito Santo sobre o Papa Francisco e os bispos do mundo inteiro. Dai a eles e aos seus cooperadores, os padres, um coração de pastor. Espírito Santo, nós queremos pedir a graça do dom da sabedoria, da ciência, para sermos conduzidos e pastoreados pela verdade do Evangelho, pela verdade que a igreja nos ensina, para que sejamos conduzidos nesta vida até chegar no céu. Senhor, dai-nos o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, dai-nos um profundo conhecimento de quem é Jesus e colocá-lo no lugar certo. Espírito Santo, muito dos meus pecados, muitas das minhas histórias, muitas das minhas justificativas não se devem ao poder do diabo, nem se devem ao poder da minha fraqueza. Se deve pelo fato de que eu não sei ou me esqueço de quem é Jesus, de onde eu quero que Ele esteja na minha vida. Espírito Santo, nós somos muito acostumados a dizer que esse mundo hoje em dia é difícil,
Nós somos muito acostumados a dizer que a carne é fraca. Espírito Santo, tudo isso é verdade. Mas Espírito Santo, ajuda-nos a entender, nunca esquecer quem é Jesus para mim. Muda tudo em mim. Quem eu quero que Ele seja para mim, fortalece toda a fraqueza em mim. Quem eu quero que Ele seja para mim, a comunhão que eu quero ter com Ele, é o que fortalece a minha fraqueza, é o que aplana as minhas estradas, é o que me desvia dos perigos. Espírito Santo, enraiza Jesus nos nossos corações, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de estarmos sempre em comunhão com a igreja. Espírito Santo de Deus, nós oramos e pedimos o Teu sobrenatural sobre o humano que somos cada um de nós, e de modo especial hoje, o Teu sobrenatural sobre o humano daqueles aos quais Jesus chamou ao sacerdócio. Apresente também o seu pedido particular desses dias de quaresma, suas intenções, coloque de novo seus propósitos, relembre de novo aquilo que você pede, suplica. Apresentemos também as pessoas pelas quais nós rezamos, e por tudo aquilo que nos é urgente, necessário, por tudo aquilo que nos amedronta, nos assusta, por tudo aquilo que nos causa medo nessa vida, por tudo aquilo que é maior do que nós. Senhor, pela intercessão do glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, e pelos méritos de São Pedro, o bem-aventurado na fé, escutai, Jesus, nossa oração e prece. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.